O segundo tema que eu trago hoje é intitulado 2 meses de quarentena e 10 lições aprendidas. Isso aqui é uma análise feita pelo João César de Mello, que eu resgatei de um site. Eu achei muito pontual, bem objetivo a análise dele, por isso eu trago para vocês aqui. 2 meses de quarentena, 10 lições aprendidas. Primeira lição: a Europa não é o oráculo da sabedoria. Muito pelo contrário. Foi ela que colonizou a ferro e fogo as Américas, a África e grande parte da Ásia, saqueando e escravizando povos. Vieram de lá ideologias como o socialismo, como o fascismo. Um século atrás, europeus matavam-se uns aos outros aos milhões na Primeira Guerra Mundial. 2 décadas depois promoveram outra guerra ainda mais sangrenta e no final do século XX ainda permitiram a Guerra da Iugoslávia. Erros absurdos fazem parte da história da Europa. A destruição de suas próprias economias para conter uma epidemia é apenas um deles. Lição número 2. O poder da imprensa tradicional. O impeachment de Dilma e a eleição de Bolsonaro criaram a ilusão de que os principais jornais e a Globo não tinham mais poder sobre a população, já que foram em vão seus esforços no sentido contrário. No entanto, a população hoje está hipnotizada pelo que a imprensa tradicional diz sobre a epidemia. O pânico foi instalado com extrema facilidade através dos meios de comunicação de massa. Lição número 3. A falta de proteção dos direitos individuais. Já estava fazendo parte do nosso cotidiano acordar com notícias de novas leis e decisões judiciais de regulação da vida privada. De como os pais devem criar seus filhos, a como comerciantes devem anunciar seus produtos. Quase tudo já estava sendo arbitrado pelo Estado. Os princípios de propriedade privada eram frequentemente violados por organizações como CUT, MST, MTST. Sobrava-nos o direito de ir trabalhar, circular, interagir com outras pessoas e ir à igreja. Perdemos até esses direitos. As quarentenas foram impostas por decreto, não teve um único juiz ou desembargador contestando. O Supremo Tribunal atropelou o artigo 5º, inciso 15º, da Constituição. No país da audiência de custódia, ninguém se preocupou com os direitos fundamentais de dezenas de milhões de cidadãos honestos. Não teve um único sindicato manifestando-se pela proteção dos empregos. Tiraram dos brasileiros até o direito de ir à igreja. Tudo bem que o momento é um momento excepcional. Agora, a forma autoritária, pautada na alimentação do medo e do pânico, e não de uma análise criteriosa, racional e lógica, também faz parte desse processo. O que não foi feito e nem está sendo feito. Simplesmente os governantes, a classe política, quem está no poder, eles simplesmente decidem através de decretos, judicializam tudo e criminalizam qualquer tipo de atitude desrespeitando o direito constitucional do cidadão. Então é aquela coisa, é fácil dizer liberdade, os legalismos, né? Todo mundo tem que respeitar a Constituição, sendo que os primeiros a desrespeitar são os próprios governantes. Agora, eu ainda estou para descobrir o que a classe política vai ganhar em troca por estar agindo dessa maneira contra aqueles que os sustentam.
Eles não são semideuses e eles não estão protegendo vida nenhuma, porque o vírus não vai embora. O vírus não vai embora, o vírus não vai desaparecer. Nem no dia que um governador, um prefeito ou o presidente da República diga, ó, acabou a pandemia, isso não quer dizer que o vírus foi embora e que as pessoas vão deixar de se contaminar ou de morrer por causa do Covid-19. Então, ainda tem muita coisa por trás dessa movimentação quase do mantra, né? Pandemia, pandemia, salvar vidas, fica em casa. Né? Tem muita coisa por trás desse cenário que não está bem claro. E também não vale a pena a gente ficar aí dando uma de gênio da lâmpada ou achar que esfregar a bola de cristal a gente vai descobrir o que tem por trás desse cenário. A quarta lição: o poder da China. É sempre bom lembrar que essa ditadura socialista enriqueceu graças ao mercado desregulamentado em seu território, enquanto no Ocidente a esquerda conseguia impor mais e mais regulações. O resultado não poderia ser mais trágico para nós. Além dos parques industriais de grandes multinacionais terem se transferido para lá, a ditadura mais assassina da história conseguiu enriquecer o bastante para influenciar politicamente grande parte do mundo. Há meses sabemos que foi graças à omissão dos socialistas chineses que a epidemia se espalhou pelo mundo. Um mês atrás, o Prêmio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, afirmou que o Covid-19 foi fabricado em laboratório. A despeito disso, não se vê ninguém na imprensa ou na política cobrando daquele regime responsabilidade. Pior, apontam aquela ditadura como um exemplo de combate. A complacência do Ocidente encoraja a China a adiantar seus planos de controle global, como foi expressamente declarado por Xi Jinping no ano passado. As pessoas têm que lembrar de uma coisa: a China ela tem uma economia capitalista social-democrata e uma política socialista. Ou seja, ela é socialista, ela é esquerda na política e ela é centro-esquerda, né, ou social-democrática, ou social-democrata na economia. A China a vantagem dela é que ela tem um excesso de mão de obra, o que se torna a mão de obra barata, matéria-prima barata e rapidez na produção, que é tudo que o capitalista quer. Grande produção, para poder vender em grande quantidade, a baixo custo, e poder lucrar não em cima do valor do produto, e sim em cima da quantidade. Só que o Ocidente literalmente ficou refém da China. Não só o Ocidente, o mundo inteiro. Todo mundo quis botar fábrica na China para poder ter a sua margem de lucro aumentada devido à questão da quantidade de produção e mão de obra barata. Hoje o mundo está refém dos chineses, que enriqueceram e hoje compram empresas, fazendas, terras, tudo que é de interesse deles, eles estão comprando com a maior facilidade do mundo. Agora os Estados Unidos parece que votou no Senado e proibiu empresas chinesas de negociarem suas ações na Bolsa de Nova York. Mas eu acho um pouco tarde essa medida de bloqueio da ação chinesa na economia mundial. Lição número 5. A capacidade da esquerda de se tornar invisível. Os socialistas sempre atuaram em diversas frentes ao mesmo tempo. Enquanto gritam nos lugares, infiltram-se silenciosamente em outros. A promoção da instabilidade social, política e econômica é uma necessidade. Quando um país se aproxima do caos, partidos e movimentos de esquerda se escondem para que a população não os veja como protagonistas. E é o que vivemos hoje. A esquerda, por meio da imprensa, induziu governadores e prefeitos a suspender a maior parte da atividade econômica,
que logo será percebida como a maior tragédia social da história brasileira. No entanto, a população não verá Lula ou o PT como responsáveis por isso. Verá apenas Bolsonaro, Witzel, Dória e outros governadores. Quando a rejeição a esses nomes já estiver consolidada, a esquerda, liderada pelo PT, voltará aos holofotes, apresentando-se como a força de reconstrução nacional. A narrativa já está pronta. Foi um governo de direita que afundou o Brasil na sua pior recessão. Foram governadores da direita que cercearam liberdades fundamentais. E foi Bolsonaro que transformou o Brasil numa Venezuela. Mas essa estratégia da esquerda se tornar invisível, isso faz parte da cartilha da esquerda desde sempre. Quando eles perdem, eles saem do poder, eles ficam esperando, ou eles, nos bastidores, fomentam crises e, logo em seguida, no momento de caos, eles aparecem como os salvadores da pátria, os anjinhos da guarda da nação. Isso aí é ponto pacífico. Sempre foi assim, desde que o socialismo foi criado. E o brasileiro, tendo memória curta, né? Memória curta, e já não acreditando mais no judiciário, porque no momento que tu prende corrupto e daqui a pouco ele está na televisão, ele está dando entrevista, ele está viajando para cima e para baixo, ele não é punido pelos crimes, até os crimes de corrupção do PT e da turma deles vai cair no esquecimento e quiçá só vão lembrar das benesses que o PT, que os governos do PT promoveu ao longo dos seus governos, como Bolsa Família, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo, Projeto Minha Casa Meu Pesadelo e outras cocitas más. Para lembrar de Bolsa Esmola, o brasileiro tem memória. Agora, para lembrar quem roubou e quem não tem competência para governar, isso o brasileiro não lembra. E eu não me espantaria se em 2022 a esquerda, liderada pelo PT ou outro partido de esquerda, não volte ao poder. Lição número 6. O pânico como arma política. Primeiro, a esquerda tentou seduzir as massas com os discursos anticapitalistas. Não deu certo porque as pessoas querem prosperar economicamente, enriquecer. Depois tentaram com o pacifismo, o feminismo, o ambientalismo, o multiculturalismo. Nada disso conseguiu envolver as massas, porque eram pautas que sempre excluíam grande parte da população. Então os socialistas perceberam que o medo da morte é compartilhado por todos, ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres, héteros e gays. O medo da morte é o vetor perfeito para a instauração do caos econômico, que leva pessoas e empresas a depender do Estado, ou seja, dos políticos. E, em consequência disso, a completa submissão da sociedade à classe política. Só que tem um detalhe muito importante. A classe política ela pode tentar submeter uma sociedade inteira durante o caos. Só que ela também não sobrevive sem dinheiro. Ela não sobrevive sem dinheiro. O dinheiro tem que aparecer de algum lugar. Ninguém, por exemplo, para pensar como é que o Nicolás Maduro, diante da miserabilidade que ele colocou a Venezuela, como é que o governo dele e aquela população está sobrevivendo na Venezuela. De onde é que está vindo o dinheiro? Quem é que está bancando aquele governo dele? Então não existe nenhum sistema político, seja ele democrático, socialista, monarquia, que não precise de dinheiro, ou seja, precisa de capitalismo, precisa de gente trabalhando. O problema é que a nossa classe política, ela pensa muito em estar no poder. A questão da onde vai vir o dinheiro para ela se manter e manter a população submissa ao Estado é que eles deixam para pensar depois. E isso serve também para o funcionalismo público, servidores públicos das 3 esferas.
Todo mundo acha que porque é funcionário público, o contra-cheque dele nunca vai ser ameaçado. Todo mês o dinheirinho vai cair na conta, até a hora que o Estado não tiver mais dinheiro para pagar. Aí o servidor público vai parar e vai pensar e vai ver que o Estado, ele não planta dinheiro e ele não fabrica dinheiro. Ele arrecada dinheiro. E para ele arrecadar, precisa ter uma máquina capitalista produzindo e pagando impostos. Lição número 7. O efeito manada entre os governos. No começo de março, a imprensa já havia consolidado o apocalipse no imaginário popular. Os especialistas escolhidos para falar sobre o tema avalizavam as projeções matemáticas que apontavam milhões de mortes, mas que a quarentena adotada pela China semanas antes minimizaria. Então o governo italiano se viu obrigado a adotá-la. Logo em seguida, a China parou de divulgar o número de vítimas, provavelmente por ter visto que durante a quarentena o número de mortes explodiu, travando em 4.634, o que vem desde então sustentando a narrativa de que a quarentena salva vidas. O modelo da ditadura socialista chinesa tornava-se um exemplo para o mundo. Durante as 3 semanas seguintes à decretação da quarentena na Itália, outros governos viram-se obrigados a fazer o mesmo. Se não adotassem, a imprensa os responsabilizaria por cada morte, argumentando que se tivessem adotado, teriam morrido muito menos pessoas. As projeções originais foram tão profundamente instaladas na mente das pessoas que nem os números altíssimos e crescentes de mortes por semanas e mais semanas durante a quarentena destrói a certeza de que sem esse sistema tudo teria sido pior. Convenhamos, foi um golpe perfeito. Eu vi 3 exemplos, 3 países que não fizeram quarentena e que não paralisaram nada. Suécia, Finlândia e Eslovênia. O número de mortes, de contaminação e de mortes nesses 3 países que não fizeram absolutamente nada é igual ou menor a dos países que entraram em quarentena, lockdown, isolamento, máscara obrigatória, etc, etc. Então, o que nós precisamos é nos conscientizar de que esse vírus não vai embora. Mais cedo ou mais tarde a gente pode se contaminar, vai ter que ir para um hospital, vai ter que se tratar, e aqueles que estão no grupo de risco, dos diabéticos, dos cardíacos, dos hipertensos, das pessoas de terceira idade elevada, esses aí, infelizmente, podem antecipar a sua passagem no plano terrestre. Mas que nós não vamos mais nos livrar desse bicho, nós não vamos. Isso é certo. Não tem quarentena, não tem máscara, não tem lockdown que vá. A gente só está atrasando. Só estamos atrasando o processo de contaminação ou de morte por Covid-19. Isso ajuda as pessoas a não verem a incompetência e a sacanagem que a classe política fez por décadas, gastando milhões, gastando mal milhões, roubando milhões e não construindo nenhum hospital, enquanto a população ia crescendo numa progressão geométrica. A nossa rede de saúde pública ficou estagnada lá nos anos 70, 80. Lição número 8. O despreparo da direita para o poder. Creio que não preciso falar sobre Bolsonaro. O que surpreende é a ausência de conservadores sérios noutras esferas de poder. De prefeitos a governadores, passando por parlamentares e pessoas que ocupam cargos importantes nos governos. São poucas as mentes lúcidas que expressam a serenidade e o bom senso que caracteriza o verdadeiro conservadorismo. Os representantes da direita na política protagonizam um constante show de horrores, não pelas ideias que defendem, mas pela forma como se expressam e pelos meios que encontram para executá-las. Não sabem reagir a situações adversas, caem como patos em todas as provocações da imprensa, comportam-se como loucos
Isso acontece porque todos os meios de formação de conservadores para a política foram exterminados ao longo das últimas 3 décadas. Todo o conteúdo conservador foi banido das escolas, das universidades e da imprensa. Os conservadores foram empurrados para a marginalidade, se não para 7 palmos abaixo da terra. Temos conservadores brasileiros merecedores de grande respeito, mas muito pouco além disso. E muito difícil de se encontrar estes verdadeiros conservadores, pois os histéricos, oportunistas e pseudo-intelectuais conservadores simplesmente tomaram conta do maior canal de comunicação, que é as redes sociais. E as pessoas acham que aquilo que um pseudo-intelectual conservador fala é, na verdade, o real conservadorismo, o que é um engano total. A esquerda, por sua vez, é extremamente competente no que se propõe. Vem se aperfeiçoando há um século, controlando toda a rede de educação e de mídia, formando um exército de militantes profissionais dos quais saem políticos e formadores de opinião. Por isso, a esquerda tem grande facilidade para convencer as massas a aceitar os maiores absurdos, enquanto os representantes da direita, eleitos ao acaso, se é que o eleito é realmente de direita, não conseguem defender suas boas ideias. Por exemplo, Jair Bolsonaro não é de direita. Ele pode dizer que ele é de direita porque ele passou lá pela escola militar, mas ele não é de direita. Não é porque ele é contra kit gay, ou contra feminismo, ou contra aborto, que ele é de direita. Se ele fosse de direita, nós não teríamos o Ministério da Mulher, Direitos Humanos e da Família como cabide de emprego e praticando cartilha de esquerda. Nós não teríamos um bando de incompetente e de servidores públicos esquerdistas dentro do Ministério da Educação, mantendo a educação podre que a esquerda instalou. Esses são apenas 2 exemplos, fora o resto. Ninguém me convence que o presidente é de direita, porque eu conheço o presidente e sei que ele não é de direita. E as pessoas se iludem com o discurso. Aliás, para a gente saber se alguém é de direita, tem que estudar política para depois afirmar que aquela pessoa é ou não é. Apoiar alguém ou defender alguém e afirmar que ela é de direita sem ter estudado política só mostra total ignorância política. Lição número 9. O movimento liberal na política é uma farsa. Fomos enganados. O MBL e parte do Partido Novo distanciam-se cada vez mais do liberalismo que propunham originalmente, dando-nos a certeza de que utilizaram a pauta apenas para conquistar militantes. Hoje, comportam-se como qualquer partido de esquerda em oposição sistemática ao governo. Ajudaram a promover o maior programa de cerceamento da liberdade de nossa história, que está nos afundando numa crise econômica também sem precedente. Alinham-se à esquerda para impedir que a cloroquina seja liberada para mais pacientes do SUS, o que já está mais do que provado que a cloroquina não é o remédio mágico que vai salvar alguém do Covid-19. Essa história da cloroquina também está muito mal contada. Alguém vai levar vantagem com essa porcaria. A despeito de suas responsabilidades nesses absurdos, o deputado Kim Kataguiri se dedica a chamar o presidente de assassino e João Amoedo, presidente do Partido Novo, a dizer que Bolsonaro é o culpado pela recessão. Ambos dizem que quem critica a quarentena está negando a ciência. Ambos chamam de gado as pessoas que querem voltar a trabalhar. Tornaram-se tão cínicos quanto qualquer petista. Diante de um país virado ao avesso por causa da quarentena, a solução mágica que eles têm a oferecer é o impeachment. Ou seja, politicagem barata. Os liberais de verdade continuam do lado de fora da política, fazendo as críticas necessárias tanto ao presidente quanto à quarentena,
mas sem compactuar com oportunismos rasteiros. Lição número 10. O Brasil está preparadíssimo para ser transformado numa ditadura socialista. Está preparado? Não. Já estamos numa ditadura socialista faz 30 anos. Não sinto o menor prazer em afirmar isso. A passividade dos cidadãos diante do cerceamento de suas liberdades expõe que eles enxergam que os interesses coletivos devem prevalecer sobre os direitos individuais, ou seja, inconscientemente concordam com o princípio fundamental do socialismo. Pelo que vemos atualmente, basta uma narrativa bem construída para convencer o cidadão brasileiro a abdicar da responsabilidade individual sobre sua própria vida e prestar obediência ao Estado. O precedente jurídico, institucional e popular foi criado. Basta a esquerda, liderada pelo PT, voltar ao poder e pedir à China mais uma epidemia. Como reverter isso? Não sei. Alguém sabe? Fazem mais de 15 anos que eu afirmo que o Brasil já vive uma ditadura socialista avalizada pelo voto de cada cidadão. Cada dia isso vai ficando mais... É aquela coisa, antes tarde do que nunca. A ficha está caindo, as pessoas estão começando a ver, mas elas ainda acreditam que a ditadura socialista ainda não chegou. Não, ela já chegou. Fazem 30 anos que a ditadura socialista chegou e todo mundo achando que vive numa democracia.